ChatGPT Ads chegou ao Brasil. O meu nome é Gustavo Missura e este é o episódio número 12 de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. Você pode assistir ou ouvir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de conteúdo em áudio na internet. Muito obrigado, desde já, a todos que puderem fazer avaliações sobre o nosso podcast na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. A tua opinião é muito importante para a gente. Deixa 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcasts, para a gente conseguir levar o nosso conteúdo cada vez mais adiante, porque isso nos ajuda demais. Você também pode participar dos nossos episódios, fazendo comentários nas plataformas também e enviando mensagens e feedbacks por e-mail para contato@novaamericana.com.br. Nova Americana é uma palavra, tudo junto, N-O-V-A-M-E-R-I-C-A-N-A, tá? Eu estou mais uma vez com os meus queridos Anderson, Isabela e Murilo Missura para conversar sobre o tema quente desse episódio que está borbulhando, começou recentemente e a gente vai trocar muita ideia a respeito dele. Tudo bem com vocês, meus caros? Salve, salve, pessoal! Tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Novamente. E esse tema aí hoje tá bem legal, hein? O negócio, como o Gustavo disse, tá borbulhando aí, acabou de chegar, tá queimando até a mão se chegar perto, hein? É isso aí, forte abraço a todos que nos acompanham. E eu não quero saber de mimimi, agora é fato, não é verdade? Agora é fato, o ChatGPT virou mídia, não tem mais como escapar, não, Gustavo? Mas aí vem a nossa primeira pergunta, ou seja, será que anunciar dentro de uma conversa, atenção aqui, anunciar dentro de uma conversa é realmente diferente do que vinha sendo feito, ou seja, de anunciar dentro ali do Google e do Meta? Ô Anderson, que interessante, né, essa maneira de a gente expressar esse questionamento. Inclusive, é a maneira que a própria OpenAI vem se posicionando já com relação ao ChatGPT Ads, né? Anunciar dentro de uma conversa. Só que na prática, não é bem dentro da conversa, né? A gente vai até falar mais sobre isso um pouco mais adiante aqui no nosso episódio, porque eles começaram a testar a ferramenta de anúncios pagos em fevereiro desse ano de 2026 nos Estados Unidos. Em maio, eles anunciaram a expansão para o Brasil e, de fato, na prática, né, isso começou a acontecer agora em agosto de 2026, mês, inclusive, em que nós estamos gravando esse episódio do podcast. E está ainda em fase de testes, né, inclusive quando você acessa a plataforma, está sinalizado lá. É uma coisa um tanto quanto ainda bem embrionária. Para quem já tem familiaridade com Google Ads, Meta Ads, plataformas muito populares de anúncios online, curva de aprendizado extremamente rápida, muito parecido com outras, tem algumas coisinhas diferentes ali, mas bem poucas nesse primeiro momento. E durante muito tempo a gente, né, teve um foco muito grande realmente em Meta Ads e Google Ads, e agora, como você falou, a gente começa a ter essa possibilidade de aparecer durante conversas, né, especificamente no caso desse episódio, lá no tal do ChatGPT, né? Então a gente está diante ali de uma categoria um pouco diferente, né, digamos assim, só que eu não vejo ela como completamente diferente. Pode ser que algumas pessoas venham até querer vender essa historinha de ser muito diferente, né? Não sei se vocês chegaram a ser impactados já, porque também não sei se vocês usam, né, qual a versão que vocês usam ali do sistema, mas até acho que é legal de a gente colocar isso agora para a galera saber, né? Onde que vão aparecer os anúncios pagos lá no ChatGPT? 2 versões do serviço, a gratuita e a versão Go. Eu assino o Go, que é R$40 por mês, né, que a gente paga
para usar essa versão do ChatGPT. Quem paga a versão Plus, a Pro, a Business, a Enterprise, ou então também a Educacional, né? Ou quem usa Educacional, essa galera não recebe anúncio. E por enquanto, né, a gente já tem a possibilidade de mostrar os nossos anúncios no final das conversas que as pessoas estão mantendo ali com a ferramenta, tá? Vocês chegaram a ver algum anúncio já, Murilo, usando aí, você e o Anderson? Que versão que vocês usam do GPT? Eu estou usando a versão free ainda, né, Gustavo? Que eu não uso com tanta frequência no dia a dia para eu ter necessidade de pagar uma versão mais, vamos colocar um pouco mais robusta, né? Mas para mim ainda não apareceu, não. Não sei se já está ativo para todas as contas, né, ou não, se ainda está nessa fase beta ali de testes e tudo mais. Mas para mim eu usei alguns dias aqui, desde quando foi anunciado, usei algumas vezes aqui, mas para mim ainda não apareceu, não. E você, Anderson? Apareceu algum anúncio já ou não? Não, para mim também não. Eu tenho as duas versões, na verdade, mas não apareceu também. Entendi. Para mim apareceu só um até agora, né? Claro, a gente está falando aqui, a gravação está acontecendo no dia 11 de agosto, isso foi liberado 5 dias atrás, dia 6 de agosto, né? Então é muito, muito recente. E eu só vi por enquanto, um anúncio, até printei a tela para guardar, né, de lembrança aqui, meu primeiro anúncio visualizado no ChatGPT no Brasil. Eu já tinha visto anteriormente, mas em oportunidades fora do Brasil, né, durante a fase de testes americana, especificamente, e aqui, especificamente do Brasil mesmo, eu vi o primeiro, foi ontem, um dia antes da gravação desse episódio, né, e porque eu uso o ChatGPT Go. Mas quando aparecer para vocês, inclusive, alguma coisa, se lembrarem, né, dá um print na tela ali, o screenshot, para a gente poder ter mais conteúdos de exemplo, inclusive, né, nas nossas aulas aqui, que eu acho que é legal de a gente guardar alguma coisinha para começar a mostrar para o pessoal, que a gente em breve vai ter muita coisa legal a respeito disso para preparar de conteúdo, né, na internet, que a gente publica nas nossas mídias sociais e tal, e também fazer, logo a gente vai ter um conteúdo específico de curso mesmo para preparar a galera que quer anunciar nessa ferramenta, né. Mas uma coisa que é muito latente com relação também a isso, né? Uma pergunta aqui que é legal de a gente fazer a nós mesmos, né? Vocês dois, acho que é legal até de exemplificar como a gente está junto aqui. Vocês usam o ChatGPT especificamente, né? Para fazer pesquisas tipo que a gente faz no Google há muito tempo? Ou vocês acabam focando em realmente manter conversas mais prolongadas com a ferramenta? Hein, Murilo? Eu costumo ter conversas mais prolongadas, Gustavo, principalmente sobre alguns assuntos específicos, né? Por exemplo, sobre um produto em si, um eletrodoméstico, alguma coisa assim que já aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu procuro perguntar mais sobre as especificações, sobre qual é melhor assim avaliado, tal e tudo mais, para eles me trazer mais informações. Quando eu vou fazer uma busca mais genérica, aí eu vou direto no Google, né? Aí só para saber o preço de alguma coisa, assim, eu vou direto no Google. Mas se quiser saber um pouco mais aprofundado sobre algum produto ou algum tema, aí eu continuo assim um bate-papo grande com as IAs generativas, né? Eu mantenho também conversas mais prolongadas, e principalmente para o desenvolvimento de conteúdo e organização desse conteúdo, tá? Eu digo isso porque, às vezes, um capítulo de um livro, por exemplo, me deparei há mais ou menos umas 2 semanas, né? Não estava em vigor ainda o que o Gustavo comentou, né? Ou seja, esse GPT-Eds, mas geralmente a gente dá referência, a gente conversa com ele, até para ficar tudo armazenado. Então, peço os ajustes. Claro que a decisão final, como nós já falamos em edições anteriores, é sempre nossa, mas eu mantenho esse diálogo até para não apagar, né, em cada um deles que eu deixo aberto ali, mas são sim conversas mais prolongadas. Cara, olha que interessante, o meu comportamento de uso, né, do ChatGPT especificamente, ele está um pouco mais alinhado com o que o Anderson comentou, né? O que o Murilo falou, eu nunca fiz no ChatGPT até hoje, pedi para ele me ajudar a comparar, por exemplo, um produto. Eu não sei se eu sou muito desconfiado, mas eu não confio numa IA para tomar uma decisão de compra. Eu prefiro eu ir lá pesquisar, sabe? Não sei se meu comportamento, por ser assim já de bastante tempo, né, acabou que eu até hoje não mudei, não sei se eu vou mudar também no futuro, mas eu não tenho utilizado para esse fim, né? Eu vou mais nessa veia do que o Anderson falou,
de usar, né, e também prolongando mais conversas ali, na questão de organizar alguma coisa que eu preciso, né, me ajudar a desenvolver mais rapidamente uma ideia, e eu não assim, aceito tudo que ele manda para mim como verdade absoluta, eu procuro sempre consultar algumas coisas, principalmente quando é alguma informação de cunho mais delicado, sabe? Algo assim, que a gente tem que ter cuidado, né? Nós sempre dizemos, a IA, ela gera um montão de coisas lá, né? Só que a responsabilidade pelo uso do que foi gerado, as consequências, né? Quem vai enfrentar? Somos nós, não é a IA. Então a gente tem que ter um certo cuidado aqui, né? E olha que interessante, eu acho que a gente pode fazer uma comparação de funcionalidades, né? Num momento como esse agora. Considerando o Google, a gente tem principalmente ali uma manifestação de intenção de um fulano que vai lá buscar, né? Sei lá, o cara pesquisa curso de Google Ads, ele está pesquisando sobre aquilo. Na Meta, quando a gente anuncia, nós vamos interromper a programação normal, digamos assim, de uma pessoa, com um anúncio nosso aparecendo para ela no meio de um feed ali. Já no GPT, teoricamente, né? A pessoa está explorando ali alguma coisa, né? Tanto no caso do que o Anderson falou, que o Murilo falou, também, né? Não importa se é para comprar um produto, comparar alguma coisa de um produto, ou então explorar realmente ali para ajudar no desenvolvimento de um texto, alguma coisa assim, né? Mas a pessoa geralmente está explorando com mais profundidade para tomar uma decisão, né? Olha o exemplo, até que a gente listou aqui no nosso roteiro. Qual curso de Google Ads você recomenda para alguém que já trabalha com marketing? Veja que tem um contexto aqui específico, né, um pouco maior do que a busca mais literal, digamos assim, do Google, né? Por outro lado, o que eu vejo? Quando você dá mais trabalho para um usuário, a tendência é converter menos, tá? Isso é um fato. Então, quando a gente tem algo muito mais objetivo, rápido para entregar para o cara o que ele está procurando, a tendência é converter mais, né? Eu não vou, sei lá, eu preciso contratar um fulano porque começou a vazar água aqui embaixo da pia do sifão, o cano estourou, sei lá que diabo que aconteceu, né? Eu não sei consertar, você vai ficar de conversinha no chat GPT para encontrar o cara que conserta o cano? Amigo, se no primeiro retorno que ele te der não for satisfatório, você já vai começar a falar, isso aqui não funciona para isso não. Eu vou no bom e velho Google lá, né? Então, assim, depende muito da objetividade, na minha visão. Não sei se vocês vão concordar com isso, né? Mas eu acho que depende muito dessa objetividade e da necessidade também que uma pessoa tem para que a gente mostre realmente uma solução para ela, né? A própria OpenAI posiciona esse produto, né, o ChatGPT Ads, para momento em que as pessoas estão explorando opções, comparam alternativas ali, estão tomando decisão, né, num contexto mais conversacional da coisa, sabe? O que vocês pensam, gente, a respeito desse ponto aqui, dessas diferenças entre as plataformas? Vocês acham que é realmente nesse sentido que a gente acabou trazendo já? Tem algumas coisas além disso que eu falei que vocês consideram importantes também, ou é completamente diferente? Eu acho que faz todo sentido e assim, fazendo um resuminho, né, do que você falou, eu acho que deve estar claro para todo mundo que, assim, Google e Meta tem uma palavrinha que acompanha, que é intenção. Cara, intenção, objetividade, né? As pessoas procuram ali. A Meta ainda, como você disse, é o famoso, né, marketing de interrupção. Nós falamos agora há pouco, né, para quem nos ouve, independente do momento que assistir ou que ouvir esse episódio, eu digo agora há pouco porque nós estávamos, inclusive, numa mentoria e falamos que as coisas, elas são reinventadas, né? O marketing de interrupção, né, o interruption marketing acontece desde que o mundo é mundo. Então, Sim. o que as empresas estão fazendo é nada mais, nada menos do que isso, né? Ou seja, o que o ChatGPT está fazendo, ele está entrando no contexto, não necessariamente na intenção. Porque, como você disse, ali as pessoas estão fazendo uma busca, muitas vezes despretensiosa, ou até mesmo algo continuado, né? Algo que ela precisa ali, que não vai ter uma decisão de imediato, é algo que ela precisa comparar, ela precisa de histórico. Eu, por exemplo, não uso uma ferramenta só, porque mesmo eu dizendo, busque informações nas fontes A, B, C ou D,
eu dizendo qual é o caminho, onde eu quero que ela levante os dados, algumas já me trouxeram informações muito diferentes. Então, eu concordo, né, com tudo isso que você falou, e eu acho que só trazendo esse resuminho, eu acho que as palavras de ordem são essas, né? Google e Meta. Google, mais intenção ainda. O Meta identifica isso e acaba te entregando no meio ali num formato de interrupção. E realmente o GPT Ads aí ele entra no contexto. Uhum. Né? Ele entra ali na historinha que você está conversando. E você, Murilo, como que você vê essas diferenças, né? Entre esses três caras aqui que nós estamos falando, Google, Meta e GPT Ads agora. Cara, eu concordo com o que vocês disseram aí, né? O que o Anderson disse aí foi, cara, foi certeiro, né? E, lógico, quando a gente está com a intenção ali de compra, cara, diretamente é Google, né? Google, acho que nesse ponto, nenhum dos outros aí, o Meta, o próprio GPT agora, todos os outros que existem, TikTok, Taboola, tudo que existe, acho que o Google é o mais assertivo mesmo, não tem comparação. Se você já está intencionado a comprar um produto, você vai direto nele. O Meta, eu acho muito interessante também essa parte dele prender, tirar a sua atenção do que você está na sua rotina ali e já te mostrar um anúncio. Muitas vezes, como já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também, como muitos que nos acompanham, que estejam ouvindo ou assistindo, cara, você está lá navegando ali, vendo uma coisa ou outra no Instagram, aparece um anúncio de um produto que você tem interesse, que você já mostrou interesse ali para a própria Meta, que você gosta daquele assunto, e mostra um anúncio de um produto que você nem está querendo comprar. Mas você fala, poxa, olha que legal, não tinha pensado nesse produto aqui, e comprou. Cara, acho que todo mundo já passou por isso, né? Sem E do dúvida. chat GPT também agora ali, quando você está fazendo uma conversa com ele, fazendo até mesmo uma pesquisa que muita gente faz, né? No próprio GPT, e aparecer ali um anúncio de uma coisa ali que fala, opa, é relacionado ao que eu estou pesquisando, é relacionado ao que eu estou procurando, estou procurando informações, e seja viável pro usuário, cara, vai ser óbvio que o cara vai clicar. Isso é natural. Como também como acontece também na Meta e também o Google mais pela intenção, né? Então eu acho que vai ser um negócio muito bom, vai ajudar muito ali, tudo que pode agregar para nós, né, cara? Eu acho muito válido, né? Perfeito, perfeito. Apontamentos perfeitos, né? Sem tirar nem pôr. Vou aproveitar para fazer um negócio legal agora. Quem está, além de nos ouvir, né? Quem está, além de ouvir, está assistindo também, vai poder dar uma olhadinha que nós estamos compartilhando a tela do Chat GPT Ads a partir desse momento, tá? No Spotify, no YouTube, dá para você assistir. Se por acaso você estiver ouvindo em alguma outra plataforma, procura pelo nosso podcast ou no YouTube ou no Spotify, que você vai poder acompanhar o que eu vou mostrar agora na tela mesmo, que é justamente o gerenciador de anúncios do ChatGPT Ads, tá? O que aconteceu? Eles liberaram o acesso, né, à versão aí beta do sistema, na tarde do dia 6 de agosto de 2026, horário aqui padrão do Brasil, de Brasília, né, no período da tarde. E aí no dia 7, nós já estávamos com campanha no ar, tá? Inclusive no nosso canal no YouTube, tanto no canal da Nova Americana, quanto no Gustavo Missura também, que são dois canais separados, mas do mesmo negócio, né? Tem vídeo onde eu estou ensinando ali passo a passo você a criar uma campanha nessa versão inicial do ChatGPT Ads, tá? Se você quiser assistir, inclusive, basta acessar e procurar ali que você vai achar rapidinho. No nosso Instagram também tem post lá destacando isso, tá? Você vai encontrar rapidinho. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Alguns resultados já iniciais que nós temos observado dentro do ChatGPT Ads, tá? A ideia agora não vai ser mostrar como que cria uma campanha, não é isso, tá? Então, a gente começou essa campanha, como eu falei, no dia 7, se você observar aqui, no dia 6 não tem nada ainda, né? Aí no dia 7 ela começou a rodar, e ele mostra para a gente o quanto foi investido no dia, quantidade de impressões, de cliques e o custo por clique que a gente obteve, tá? É um tipo de campanha único que a gente tem disponível nesse momento, inclusive, né? Um posicionamento de anúncio praticamente sozinho mesmo, sendo que ele veicula, nada mais do que isso. Temos aqui uma certa variação, ó, no dia 7 foi sexta-feira, uma sexta-feira, aí no dia 8
houve uma queda e ele não conseguiu nem gastar muito do dinheiro, na verdade, até por isso que aconteceu, com certeza, né? A configuração que a gente setou ali num primeiro momento, nós não conseguimos vencer uma quantidade de leilão suficiente para mostrar mais, né? No dia 9 de agosto, olha lá, já gastou 45, ele funciona tipo o Google Ads e Meta Ads, ele não para só no que você definiu por dia, ele pode dobrar isso aqui, tá? Inclusive, um ponto interessante de comentar, nesse primeiro momento, pelo menos, o ChatGPT Ads, ele exige um investimento mínimo diário de R$40 aqui no Brasil, mas pode acontecer, como a gente acabou de ver, ó, de ele não conseguir gastar isso por dia também, pode ocorrer, tá? No dia 10, gastou R$ 48,50, né? A gente observa também uma série de variações aqui com relação a outras métricas, mas o geralzão, até agora, com praticamente 5 dias de campanha no ar, né? Um custo por clique médio de R$1,40, R$1,40, real, melhor dizendo, né? Tá no singular, R$1,40. 116 cliques para 5.078 impressões. O que eu senti, gente, nesse início, né, de dificuldade especificamente para melhorar a relação de impressões e cliques? Nós não temos muitas opções para segmentar isso aqui bem. Ele pede um contexto para a gente, onde a gente considera interessante o nosso anúncio aparecer, tá? Além disso, você pode segmentar, no nosso caso aqui, para o país inteiro, ou para estados específicos inteiramente, não tem cidades ainda aqui. Então, esse é um outro detalhe que influencia para muita gente ali de maneira negativa, né? E, além dessas métricas iniciais aqui, a gente teve como objetivo, nesse primeiro momento, fazer uma campanha meramente institucional para o fulano que clicar no nosso anúncio e ir lá para o nosso site, tá? Não tem nada de objetivo muito específico nesse primeiro momento, né? O que a gente pode dizer, além disso, nesse início, que, assim, honestamente, eu não tinha nenhum tipo de objetivo grandioso definido num primeiro momento, foi mais para sentir realmente a plataforma. E, na verdade, está em andamento isso, né? 5 dias é um período muito curto para você avaliar um negócio e achar, não, isso aqui é bom demais ou isso aqui não presta, né? Como dizem por aí. A gente tem que ter muita calma, né? Então, não dá para a gente sair com conclusões muito, digamos, profundas e realmente imutáveis, né? Não vamos fazer isso. Não dá para a gente declarar algo do tipo ChatGPT Ads é melhor que Google Ads ou Meta Ads, né? Ou então que gera lead mais barato. E isso é uma outra coisa, inclusive, que você tem que ter uma atenção especial, porque o preço por lead, óbvio, quanto menor é melhor, mas a gente não pode esquecer de qualidade, de volume necessário para fazer venda e por aí vai, tá? E também não podemos afirmar já, agora a próxima grande plataforma de anúncios é o ChatGPT Ads. Eu, particularmente, o que eu entendo sobre isso daqui e acredito que, inclusive, vai acontecer ao longo do tempo. Essa plataforma, ela vai coexistir principalmente com Google Ads e com Meta Ads, tá? Toda plataforma, ela precisa de um negócio muito importante para que ela consiga vender anúncio, que é o usuário para enxergar esse anúncio, né? Para ser impactado por ele. E o ChatGPT Ads, como eu disse também no começo do episódio, é uma plataforma ainda muito embrionária, né? Ela está num momento ali de nascimento dela. E nós precisamos de mais clareza com relação aos próprios relatórios, né? Que ainda é muito pobre essa parte ali dentro. E também, principalmente, opções para segmentar melhor isso. Entender um pouco melhor os contextos onde eu vou aparecer com os meus anúncios, para eu definir se faz sentido ou não aquilo, né? Para a gente não aparecer só por aparecer. Nós, como uma instituição educacional, faz parte do nosso dia a dia experimentar essas ferramentas para verificar o que de fato tem funcionado e o que não tem funcionado, para mostrar e ensinar nos nossos cursos, né? Então, mesmo que a gente crie campanhas muitas vezes que não gerem venda especificamente para nós, isso a gente recupera esse investimento de outras maneiras, tá? Por sermos uma instituição, como eu falei, focada na parte educacional de tudo isso, né? Mas queria ouvir um pouco, Anderson, né, da tua visão, do Murilo, desse primeiro overview aqui, e o que vocês também entendem de importância com relação ao nosso negócio especificamente, né?
ao uso de ferramentas como essa para a gente poder trazer para a galera que estuda com a gente casos reais mesmo, né, de uso da ferramenta para que elas possam aprender, as pessoas possam desenvolver as habilidades em cima disso, tá? Eu acho que, tecnicamente falando, né, você foi cirúrgico, que assim, 4, 5 dias, enfim, um pouco mais, um pouco menos, é impossível para se ter dados, né, suficientes para você traçar qualquer tipo de hipótese, né, ou seja, ou qualquer cenário, ou desenhar qualquer cenário. Isso é fato, porque precisa esperar realmente a coisa amadurecer um pouco mais. Falar que, como a gente também já vinha ouvindo aí alguns burburinhos de que, mas será que o chat GPT vai se tornar um Google? A gente acabou de falar que são, num primeiro momento, pelo menos, né, eles vêm com um conceito diferente. Na verdade, o próprio chat GPT ele veio com um conceito diferente do Google a priori. Então, assim, a gente falou de intenção e falou de contexto. Então, cada um aparece e é utilizado pelas pessoas de maneiras diferentes. O que eu quero com mais objetividade e o que eu estou pesquisando e acabo interagindo com um pouco mais de continuidade no processo. Então, essa é outra coisa. Agora, o que eu vejo mesmo, que eu achei interessante, que você mostrou e comentou, e falou agora no final, é principalmente que elas vão realmente caminhar juntas. Vai caminhar. Por quê? Se eu apareço, ou se eu quero aparecer num determinado contexto, é porque eu vou aparecer talvez de uma forma mais sutil, de uma maneira até mais... eu não queria usar a palavra orgânica aqui para não confundir, mas enfim, para você posicionar a marca, porque a tua marca, de repente, ela vai aparecer naquele contexto que faz parte de um ideal, que faz parte de uma defesa, que faz parte de algo que você batalha, que você tem ali familiaridade, singularidade com aquele tema. Então, eu acho que é legal para a marca. Eu acho que o fazer uso, tá? Que fique claro para quem vai aprender, para quem vai se tornar um gestor, ou para aquele empresário até mesmo que nos procure e falar assim, poxa, me dá um bom motivo para eu anunciar ali também no chat GPT. É posicionamento de imagem de marca, pelo menos nesse primeiro momento. Não crie uma expectativa, você vai vender, a venda vai ser consequência. Porque se a gente está falando de contexto, cara, é legal você aparecer, né, no contexto, na situação, no cotidiano, nas pesquisas, por várias vezes, inclusive. Mas aí a gente tem que deixar claro, né? Também já comentamos lá atrás. É importante que esse aluno, de forma geral, seja ele um estudante, um empresariado, né, o estudante que eu digo, um cara que está cursando um curso XYZ na universidade, aquele cara que quer atuar nisso, que ele saiba que ele precisa alimentar, né, fazer a parte dele, alimentar as mídias que ele tem domínio, né? A landing page dele, os blogs dele, né? Os vídeos que ele grava e vai por aí afora. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas eu acho que a palavra de ordem é essa. Aparecer nesse contexto é bom, principalmente para a imagem de marca. Com certeza. E você, Murilo, como é que você está enxergando isso aí? Tudo que vocês disseram aí foram colocações perfeitas, né? O que o Gustavo explicou ali no começo ali para mostrar e falar sobre o chat GPT Ads, né? Tá no começo, né, cara? Então o negócio ainda está engatinhando, tem muito pouco tipo de segmentação que a gente pode fazer. Com certeza, com o futuro, o negócio vai melhorar cada vez mais. Eu acredito muito que todas as plataformas se completam. Tanto o Google como a Meta já eram assim, na minha opinião, e o ChatGPT veio para complementar mais. Por que eu penso dessa forma? Muitas vezes a gente vê ali um anúncio ali no Instagram, a gente vai no Google para pesquisar sobre a empresa, para validar. Mesma coisa quando a gente está pesquisando no Google sobre um produto ou uma empresa e vê que tem um Instagram, a gente entra para verificar também o perfil da empresa. Então, assim, um complementa o outro, na minha opinião. E acredito também que vocês também devam pensar da mesma forma. O ChatGPT veio para complementar mais ainda. Por quê? Se a pessoa está lá no ChatGPT pesquisando sobre, vamos supor, igual o exemplo que o Gustavo disse,
curso de Google Ads. Beleza, ela está pesquisando sobre o curso de Google Ads. E aparece um anúncio da Nova Americana, ela vai falar assim, opa, peraí, eu já conheço a Nova Americana, eu já pesquisei no Google sobre essa empresa, eu já vi o Instagram dessa empresa. Cara, a credibilidade vai subir cada vez mais. A pessoa vai falar, poxa, eu sei que os caras têm um trabalho legal, tem uma escola honesta ali, que faz um curso bem bacana, e eu estou pesquisando sobre um curso aqui, uma outra coisa que seja relacionado ao que nós fazemos, e apareceu o nosso anúncio, cara, a relevância nossa com essa pessoa vai lá em cima. É bem por aí, né? Acredito que essas visões que a gente compartilha, elas realmente vão fazer sentido para muito negócio. Não dá para a gente generalizar, obviamente, e achar que todo mundo vai sempre anunciar em todas as mídias, né? Porque realmente não tem necessidade para alguns negócios. Mas acredito que a combinação que principalmente os nossos colegas, né, da nossa área de marketing precisam começar a entender e valorizar também ao mesmo tempo, para expor até muitas vezes num atendimento a um cliente, né, e ajudar o cliente a entender essas diferenças, a importância de se anunciar nas mídias diferentes muitas vezes. Sei lá, uma combinação assim, publicidade, conversa, contexto, intenção, né? Se eu quero cobrir tudo isso, o ChatGPT vai entrar cada vez mais no meio da nossa coisa aqui. E logo, logo também, né, minha gente? Vai ter anúncio lá no Gemini, do Google, né? Porque a conta tem que ser paga, né? E a galera vai usando essas ferramentas aí, o dinheiro dos investidores precisa retornar, né? Os caras não vão ficar só colocando dinheiro para sempre numa empresa, né? Tem que retornar. E a publicidade, a gente sabe que é uma das maiores fontes aí de faturamento das empresas, né? O Google, especificamente, pelo amor de Deus, nem se fale. O negócio é o que é, muito por conta da publicidade mesmo, né? Sempre. Então, uma vantagem também grande que eu vejo com relação ao ChatGPT, a essa parte de publicidade lá dentro, é que como muita gente usa sempre logado ali o sistema, ele vai memorizando tudo que você conversa com ele, né? E ele vai entender cada vez melhor os contextos. E se ele conseguir te mostrar anúncios relevantes para esses contextos ao longo do tempo, vai ficar cada vez. Tivemos uma Então, Travada ali no breve, Gustavo. tivemos uma Deu uma breve travada aí, interrupção Gustavo. aqui na sua fala. deu uma travadinha, peço perdão aí, gente. Imagina. Mas só retomando, né, do que eu estava falando um pouquinho antes, eu vejo que é muito importante a gente começar a entender esse comportamento mesmo que nós estamos começando a ter com mais frequência, né? De manter conversas prolongadas com o IA, e para a gente que trabalha com isso, considerando que as pessoas estão ali construindo históricos cada vez maiores com essas ferramentas, se elas nos proporcionarem a nós, como anunciantes, a possibilidade de aparecer realmente em contextos que fazem mais sentido para o nosso negócio, isso é valiosíssimo, tá? Isso é muito valioso. Vai ter anúncios também nas outras ferramentas similares, né? O Gemini. Mais uma travadinha. Mas acho que dando. Quero algo Travou de presencial. novo, Gustavo. Eu estou ouvindo vocês Agora bem. voltou. Agora voltou, mas tinha dado uma travada novamente. Tá. Você ia falar do Vou voltar Gemini, um pouquinho. mas também no Gemini, né? Enfim, nessa Tá. apresentação. Eu só tinha dito realmente, foi pouquinho, né? Só tinha dito que logo, logo a gente vai começar a observar mesmo anúncios pagos nas outras ferramentas de IA também, sem sombra de dúvidas, né? E quando você começar a aparecer, por exemplo, para um cara que busca algo assim, estou procurando aqui uma escola de marketing digital, eu quero um curso presencial, né? Eu tenho uma empresa e preciso aprender Google Ads para gerar mais vendas, né? O que você pode sugerir para mim? Olha o contexto, né? Um curso de um tema específico que tem que ser presencial para uma empresa que quer gerar novas vendas. Tem uma série de coisas aqui, né, que estão combinadas. Então, se eu puder começar a aparecer em contextos assim, é extremamente relevante para um anunciante, né? Então, a publicidade para a gente que trabalha com isso há bastante tempo também, que nós sabemos que não podemos ficar para trás, né? A gente tem que sempre se manter atualizado.
a gente precisa considerar que muitas vezes o cara ele não vai só procurar alguma coisa com uma necessidade de resolver aquilo muito rápido, né? A gente tem que começar a entender também os porquês que as pessoas estão procurando alguma coisa. Porque a combinação do porquê com a necessidade é que vai ajudar a gente a aparecer, na minha visão, principalmente nessas IAs generativas muito bem, né? Então, nós profissionais precisamos entender de intenção, de contexto, de comportamento conversacional, criativos, ofertas, dados, conversão, enfim, tudo isso que está relacionado no nosso dia a dia aqui, cada vez mais. Eu não vejo como ferramentas que realmente vão vir uma para substituir as outras, mas umas para irem complementando, né? E para a gente é um prato cheio. É mais conteúdo para trabalhar, é mais coisa para desenvolver, né? Mais produto para a gente desenvolver também. E para quem anuncia na internet, tem que estar sempre muito atento a essas movimentações, porque é comum o usuário que interessa para a gente, né, se movimentar junto. E aí, se a gente não tiver a visibilidade necessária e aparecer nesses locais onde estão as pessoas, a gente vai ficando para trás, né? E se todos os lugares tiverem pessoas, né, a gente tem que também continuar aparecendo neles. Não é isso? Acho que é um grande processo de aprendizado, né? E aprendizado contínuo, né? Durante muitos anos, né? Vamos falar aí há talvez 20 anos, né, Gustavo? A gente até fizemos aqui uma anotação de que as empresas elas tiveram que começar a aprender a anunciar na internet. E aí elas continuaram aprendendo porque tinham que anunciar no Google, depois anunciar nas redes sociais. E agora elas precisam aprender a anunciar de uma maneira que elas se tornem participantes ativas ali de uma conversa. E é engraçado, vocês me permitem, eu estou dando risada, porque quem nos ouve, quem nos assiste, vai rir também. Pô, eu sou um noveleiro, eu gosto de novela, cara. E aí a turma ficava brava, né? Veio o comercial, o famoso comercial, a propaganda era o marketing, e sempre foi o marketing de interrupção. Surgiu o Merchan. Só que aí era muito descarado, né? Pô, aparecia lá, tinham cortes, né? Na tela, enfim. Hoje, o camarada passa o creme, o camarada consome o refrigerante, o camarada saca o cartão para fazer uma compra e vem uma tomada fechada. Isso hoje, que eu digo há muitos anos, né? Hoje você consegue apontar o seu celular ali na hora, durante uma transmissão, e aparece uma segunda, uma terceira tela, você interage, você já, né, na hora você participa. Então, tudo isso foi sendo incorporado, e eu entendo que vai acabar sendo de maneira natural. As pessoas vão se acostumar, o que é bom para quem anuncia, porque os anunciantes vão passar a aparecer de uma forma natural nas conversas, e vai ser interessante porque a pessoa aí vai ganhar confiança. É a minha, né, a minha visão. Então eu acho que o GPT saiu na frente e agora que os outros que corram, porque e mais cedo ou mais tarde vão fazer a mesma coisa, não tem como. É isso aí. Boi que chega primeiro toma água limpa, como diziam os outros aí. E ó, sabedoria popular é uma coisa importante, não sai de moda, hein? Você deve ter ouvido já a tua avó, teu avô, né, teus tios, teus pais falarem muita coisa que às vezes você ouvia e falava, ah, isso é besteira, cara. Tem coisa que não sai de moda, minha gente. Muito bem, dessa maneira então a gente encerra mais um episódio de novamente o nosso podcast e nós queremos te agradecer, né, por você ter chegado até o final aqui com a gente. Aproveita para deixar aqui nos comentários onde você estiver ouvindo ou assistindo que você chegou até o final e também o teu ponto de vista, o que você acha sobre o que a gente está discutindo, né, até nesse momento. Você vai começar a usar o ChatGPT Ads já ou pretende fazer isso futuramente? Nos avise para a gente poder continuar a discussão, fazer os nossos follow-ups aqui, sempre agradecendo a todos que estão prestigiando o nosso trabalho. Certo? Meus amigos, muito obrigado e nós nos vemos no futuro. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Até a próxima. Valeu, forte abraço a todos.